Olá! Hoje a gente vai desvendar um verdadeiro mistério médico. Uma investigação que não começa com uma cena de crime, mas com uma ausência e uma pergunta muito importante. Para muita gente, a primeira coisa que vem à cabeça é gravidez. Mas e quando não é? O que o nosso corpo pode estar tentando sinalizar quando um ciclo que deveria ser regular simplesmente desaparece? Pois é, para até 5% da população feminina, essa pergunta não é só uma hipótese, é uma realidade clínica, uma condição que precisa de uma investigação médica bem cuidadosa. Então vamos mergulhar nisso. O nome dessa condição é amenorreia. E o caminho para entender o que está acontecendo é um processo fascinante de eliminação, sabe? Onde cada teste revela uma nova pecinha desse quebra-cabeça. O primeiro passo em qualquer investigação, é definir o problema. O que exatamente significa esse desaparecimento e de que formas ele pode se apresentar? A definição é bem direta, na verdade. O prefixo a significa negação, ausência. Então, a amenorreia é literalmente a ausência de menstruação. Só que essa ausência pode se manifestar de duas formas bem diferentes. E é aqui que a nossa investigação se divide em dois caminhos. De um lado, temos a amenorreia primária. A pessoa chega aos 15 anos e a menstruação nunca deu as caras. Do outro, a secundária. Alguém que menstruava normalmente, de repente para por mais de 3 meses. As duas situações precisam de atenção, mas as pistas que a gente procura são bem diferentes em cada caso. Olha só, esse caso clínico da vida real ilustra perfeitamente uma causa de amenorreia primária, uma obstrução física. Um ímã perfurado não deixava o sangue sair. Ele foi se acumulando, a ponto de parecer um cisto no ultrassom. Uma cirurgia bem simples resolveu todo o mistério. Agora, vamos focar na amenorreia secundária, que é o cenário mais comum. Quando uma menstruação que já existia simplesmente desaparece, por onde um médico começa a procurar as primeiras pistas? A investigação sempre começa com os suspeitos mais comuns. Primeiro, o mais óbvio de todos, descartar a gravidez com o teste de BHCG. Depois, a gente olha para a tireoide, medindo o TSH, porque qualquer probleminha nela pode bagunçar o ciclo todo. E por fim, a prolactina, que é o hormônio do leite. Se ela estiver muito alta, pode acabar suprimindo a ovulação. Se essas pistas iniciais não levam a lugar nenhum, a investigação se aprofunda. E aí entra em cena um teste super engenhoso e que é crucial para desvendar o que está acontecendo. Funciona assim, ó. A pessoa toma progesterona por 5 dias e a gente observa. Se a menstruação vem, o resultado é positivo. Isso nos diz que o corpo tem estrogênio, o útero está preparado, mas por algum motivo não está ovulando para produzir a própria progesterona. Agora, se nada acontece, o teste já é negativo. E aí a investigação precisa ir mais fundo. E falando em anovulação, a causa mais comum é a síndrome do ovário policístico, a famosa SOP. O diagnóstico dela é até bem direto, baseado nos critérios de Rotterdam. Para fechar o diagnóstico, a gente precisa de apenas 2 de 3 itens. Primeiro, sinais de excesso de hormônios masculinos, como a acne ou pelos em excesso. Segundo, os ciclos irregulares ou ausentes. E terceiro, a aparência de ovários policísticos no ultrassom. Mas e se o teste de progesterona deu negativo? Lembra? A investigação agora se volta para o próprio útero. Será que ele é o culpado? A lógica aqui é bem simples e, eu diria, até elegante. Se o problema for falta de hormônios, vamos fornecê-los. A gente dá uma combinação de estrogênio para construir o revestimento do útero, o endométrio, e depois progesterona para estabilizar tudo. É como se a gente estivesse imitando um ciclo menstrual perfeito para ver se o útero responde como deveria. E se mesmo com essa combinação hormonal perfeita, a menstruação não vier, então o problema é quase com certeza mecânico ou estrutural. Pode ser uma lesão no endométrio, como na síndrome de Asherman, pode ser um bloqueio no canal do colo do útero, ou, em casos mais raros, a pessoa pode ter nascido sem o útero. E este outro caso real mostra a importância de ouvir a história da paciente. Uma mulher não menstruava mais depois de uma cesárea complicada. A investigação revelou que o útero dela tinha sido removido durante o parto para controlar uma hemorragia, só que essa informação crucial nunca foi comunicada a ela. O mistério foi resolvido com uma única pergunta. Ok, mas e se o útero respondeu direitinho ao teste de estrogênio e progesterona? Isso significa que ele está funcionando, o que é ótimo, mas não está recebendo sinais corretos. Então, a nossa investigação sobe na cadeia de comando. Essa é a pergunta final e decisiva. A falha está na fábrica de hormônios, que são os ovários, ou na gerência, que fica lá no hipotálamo e na hipófise, no cérebro?
E a resposta está nos níveis de FSH e LH, os hormônios que o cérebro manda para estimular os ovários. Pensa assim, se os níveis de FSH e LH estão muito altos, é como se o cérebro estivesse gritando as ordens, mas os ovários não estão escutando. O problema é ovariano. Agora, se os níveis estão baixos, o cérebro nem sequer está enviando sinais. Aí, o problema é central. E cada um desses cenários aponta para diagnósticos bem específicos. Um FSH alto pode indicar uma falência ovariana prematura, por exemplo. Já um FSH baixo pode ser causado por estresse extremo, distúrbios alimentares ou até danos à hipófise, como na síndrome de Sheehan, que é uma complicação rara do pós-parto. Com a origem do problema finalmente identificada, a investigação chega à sua conclusão: o caminho para o tratamento. O ponto crucial aqui é este: a investigação da amenorréia não é um tiro no escuro. É uma sequência lógica, um algoritmo que vai eliminando as possibilidades uma por uma, até encontrar a causa raiz do problema. É um verdadeiro trabalho de detetive. E essa é a parte mais importante, né? Cada diagnóstico da síndrome de Asherman, a SOP, tem um tratamento correspondente. Encontrar a resposta não é só um exercício acadêmico, é o primeiro passo para restaurar o equilíbrio e a saúde do corpo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A menstruação não é um evento isolado. Ela é um sinal vital, um verdadeiro relatório mensal sobre todo o nosso sistema. O verdadeiro mistério talvez não seja por que ela para, mas o que ela está tentando nos dizer quando ainda está presente.